Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo 13. E nós vamos fazer a leitura primeiro do versículo 1 ao versículo 4. Me acompanhe, por favor. Está escrito assim na palavra de Deus: Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Esse salmo, ele nos revela muito quando nós estamos orando, clamando, buscando ao Senhor e Deus parece calado. Deus parece estar não ouvindo a nossa oração. E o salmista Davi aqui, quando ele escreve esse salmo, essa oração de Davi, ela não saiu como um salmo de adoração. Existem orações na nossa vida, e assim foi em um momento da vida do Davi, em vários, na realidade, mas nesse momento onde ele escreveu esse Salmo 13, nos mostra que essa oração ela saiu mais como um grito do que como um pedido educado de socorro a Deus. E assim também é na nossa vida. Às vezes eu e você, nós passamos situações na nossa vida que parece que só orar não dá. Parece que a gente está gritando com a nossa alma, gritando com o nosso ser, para que Deus ouça de verdade a nossa oração. E com Davi não foi diferente. Davi, ele não orou ao Senhor, ele é como se a alma dele estivesse aflita, clamando um socorro do Senhor. E muitas vezes parece que mesmo gritando, mesmo clamando, Deus parece estar calado. E aí é fácil para a gente pensar no que nós fizemos de errado. Começar a buscar o nosso erro, começar a buscar defeito, começar a buscar o pecado que a gente cometeu. Ou pensar que a oração só funciona quando nós sentimos Deus perto de nós, quando sentimos um arrepio, quando sentimos o calafrio, quando sentimos o coração acelerar, quando sentimos alguma coisa sobrenatural, que aos nossos olhos é sobrenatural. Mas Davi, ele nos mostra que nem sempre a nossa oração vai ser aquela oração bonitinha, vai ser aquela oração perfeitinha. Às vezes a dificuldade que nós estamos passando, ela vai sair de dentro de nós como um grito de socorro, como um grito de aflição. Davi, ele começa esse salmo com a mesma pergunta repetida 4 vezes em poucas linhas. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Davi, ele não suavizava a queixa que ele estava entregando para Deus, e ele nem fingia estar em paz, porque realmente ele não estava em paz. E a Bíblia registra essa oração exatamente como ela saiu da boca do salmista, crua e sincera, pura diante de Deus. Não tinha máscara, não tinha engano, não tinha fingimento, mas tinha verdade, tinha sinceridade. Tinha verdadeiramente um senso de rendição, de que o salmista não podia trazer resposta e ele estava se sentindo sozinho, desamparado, como se Deus não o ouvisse, como se Deus não estivesse caminhando com ele. E quantas vezes comigo e com você é assim? Esse salmo, ele nos ensina algo diferente sobre a oração. Deus, ele não pede que a gente chegue diante dele arrumado para falar com ele, usando máscara, usando palavras bonitas. A queixa
honesta do ser humano também é uma oração diante de Deus. Tão válida quanto o louvor, quanto a adoração. Porque ainda é você se dirigindo a Deus e não se afastando dele. Então toda oração ela vai te levar para perto do Senhor. Aqui o salmista estava declarando: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu não posso conseguir avançar sem o Senhor. A sua força é o que me sustenta. A sua presença é o que me capacita. A sua voz é o que consola a minha alma e não me deixa desistir. A tua presença é o impulso que eu preciso para continuar vivendo, porque os meus inimigos estão em volta de mim. Ilumina, Senhor, os meus olhos para que eu não adormeça na morte, na tristeza, na dor, na desesperança, na falta de confiança no Senhor. E sabe, quando nós vemos o salmista orando dessa maneira e rasgando o coração dele, contando a verdade daquilo que ele está vivendo naquele momento, não era o que o salmista era. A aflição, a dor, o medo, o sentimento de abandono, de sentir Deus calado, não era a vivência do salmista, mas ele passou por momentos assim. E às vezes nós também passamos por momentos assim. Isso não determina a nossa comunhão com Deus, mas faz parte do processo da caminhada com Deus. Nem tudo que nós orarmos e pedirmos resposta, Deus vai trazer. E às vezes não vai trazer como nós entendemos que é uma resposta de Deus. Porque nós fomos mal acostumados a dizer, a ouvir as pessoas dizerem, assim diz o Senhor para você. Olha, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. E às vezes Deus não manda ninguém dizer nada, Deus vai dando sinais. Deus vai trazendo oportunidades. Deus vai trazendo testemunhos de outras pessoas que passaram por aquela situação ou uma situação parecida. E ali você vai pegando, sabe, o sustento celestial sobre a sua vida. Não adianta a gente fingir que a gente sente Deus em todo o tempo na nossa vida, porque isso é uma mentira. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que praticamente todos os homens e as mulheres escolhidas por Deus, eles tinham esse senso de que muitas vezes Deus se calava, de que muitas vezes pareciam que eles estavam sozinhos, de que muitas vezes pareciam que eles estavam indo na direção errada ou que tinha cometido pecados porque Deus não falava com eles no momento que eles buscavam e de maior aflição. Então nem sempre Deus vai agir como nós esperamos, Deus vai responder quando nós clamamos, mas algo vai acontecer de maravilhoso enquanto nós não nos afastarmos de Deus, mas nos dirigirmos a Deus, que foi o que o salmista fez. Na dor, na aflição, na angústia, no medo, na incerteza, na ameaça, ele clamou ao Senhor. Ele chegou na presença de Deus e ele rasgou o coração dele e ele contou como ele estava se sentindo, como ele via a situação. Mas no meio da oração, no meio do lamento do salmista, começa a acontecer algo, começa a fluir algo, começa a vir para a memória dele quem Deus era, o que Deus fazia e como Deus agia. E aí o versículo 5 e o versículo 6 ele continua dizendo: mas eu confio no teu amor, o meu coração se alegra na salvação do Senhor sobre a minha vida. Cantarei ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para mim. Repare que nada mudou na circunstância que o salmista estava vivendo entre o primeiro e o último versículo. O que mudou foi o lugar de onde Davi falava. Ele continuou orando até que a queixa dele começou a virar confiança de novo, esperança de novo. Onde ele começou a enxergar quem Deus era e o que Deus já tinha feito na vida dele, mesmo sem ele pedir. O que Deus já tinha demonstrado para ele, mesmo sem ele achar que Deus ia fazer. Então, a oração, ela não muda Deus, mas ela nos muda e nos leva para mais perto de Deus.
ela nos traz confiança, ela nos traz validação, ela nos traz presença. Ela nos leva para um lugar de fonte, aonde a água que jorra dali, o pão que sai dali nos alimenta, nos sustenta. Nos traz de novo esperança, renova a nossa fé, nos faz entender que o mesmo Deus que nos chamou é o mesmo Deus que está nos capacitando e nos acompanhando em toda a jornada. Então não importa como você começa orando, o importante é como você sai da oração. E esse Salmo 13 nos mostra muito bem. O salmista chegou ali angustiado, aflito, com medo, desesperançoso, achando que estava sozinho e desacompanhado, achando que tinha sido rejeitado e que Deus tinha largado ele para ser entregue nas mãos do inimigo. Mas o final do capítulo nos mostra que o salmista chegou em um lugar aonde ele começou a olhar não para os problemas, mas para quem Deus era, para o tamanho do amor de Deus, para o tamanho da fidelidade de Deus, para tudo aquilo que Deus já tinha entregado para ele. Entenda uma coisa, Deus ele não é gente. Então Deus ele não se ofende com a nossa sinceridade na oração, mas Deus ele se aproxima de nós e das nossas ofensas, para fazer com que isso não tenha mais peso sobre nós, que não traga mais angústia sobre nós. Quantas vezes nós estamos vivendo uma situação terrível e a gente ora e a gente clama e a gente vem para esse lugar de interação com Deus, a circunstância não muda, mas a gente muda. A gente se torna mais forte, a gente se torna mais resiliente, a gente se torna mais perseverante, a gente se torna mais confiantes. E isso é algo que nós conseguimos por nós mesmos? Não. É a presença de Deus nos dizendo, eu estou perto. Eu às vezes não vou mudar a situação, mas eu estou te mudando no processo dessa situação. Então não finja que não está acontecendo nada, não finja que você está em paz quando você não está, não finja que está tudo bem quando não estiver. Ore com sinceridade, mesmo quando Deus parecer distante, calado, ausente, continue sendo fiel ao Senhor, continue sendo verdadeiro diante do Senhor. Em vez de você orar com frases prontas e bonitas, diga a Deus exatamente como você se sente nesse momento. Mesmo que pareça uma queixa, um lamento, uma reclamação. Mas sabe, continue a orar até que esse lamento se transforme em louvor, em gratidão, em verdadeiramente que essa oração se transforme na lembrança de todos os anos da sua vida que Deus cuidou, protegeu, proveu, auxiliou, consolou você. Leia esse Salmo 13 inteiro em voz alta. Observe a virada que acontece no versículo conforme o salmista vai orando, vai se entregando e vai confiando em Deus. Deixe que esse salmo faça uma reviravolta na sua vida, guie a sua oração, para você saber que dificuldades todos nós vamos passar, mas o importante é quando nós sabemos quem está passando na dificuldade conosco, mesmo quando Deus parece calado. Sim, Deus parece muitas vezes calado, mas continue, persevere, continue orando, mesmo sem sentir resposta imediata. Continue orando mesmo sem ver a resposta. A confiança de Davi não veio antes da oração, mas veio durante a oração. Então continue orando até que você sinta que você está sendo moldado, que você está sendo firmado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Não tem palavras mais poderosas para nós usarmos na nossa oração do que a própria Bíblia, porque está escrito que o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Então, quando nós vemos esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever tudo que foi escrito, é para nos animar,
é para nos consolar, é para nos direcionar. Porque hoje nós temos tanta informação e nós temos tanto julgamento, nós temos tanto apontamento, nós temos tantas pessoas que estão na liderança fazendo aquilo que é errado aos olhos do Senhor, que se nós não tivéssemos essa bússola, esse manual que é a palavra de Deus, certamente nós estaríamos perdidos. Mas a misericórdia, o amor, a graça de Deus é tão grande que Ele deixou a Bíblia escrito para nos orientar, para nos corrigir, para nos direcionar, para nos dar a certeza de que, chegando aos pés do Senhor, as realidades que nós vivemos externas podem não mudar, mas aquilo que é interno, dentro de nós, vai haver mudança para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Como é lindo, Senhor, saber que homens e mulheres que também sentiram o que muitas vezes nós sentimos hoje e passaram situações ainda piores do que a nossa, mas os sentimentos deles continuam sendo como os nossos são. Eles não fugiram da tua presença, mas eles se lançaram na tua presença até que as coisas mudaram e o consolo do céu veio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar ao Senhor hoje, Espírito Santo, que às vezes nós sentimos sim que as nossas orações, elas batem no teto e ali ficam. Muitas vezes nós não entendemos o silêncio do Senhor e isso muitas vezes nos cansa, nos entristece e nos traz dor. Mas como Davi, nós também escolhemos continuar falando com o Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, mesmo sem sentir a tua presença, mesmo sem ouvir a resposta do Senhor ainda. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, para que o nosso coração confie no teu amor, até que a nossa queixa, o nosso lamento vire louvor, adoração e reconhecimento de quem o Senhor é e das grandes e maravilhosas coisas que o Senhor já tem feito. Assim, Pai, nós oramos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus e um grande abraço.